a todos. Peço desculpa, mas é só mesmo uma palavrinha muito breve no início da apresentação deste livro de poesia, No Regaço da Madrugada, do meu amigo Luís Aguiar. Queria só dizer 3 ou 4 coisas muito simples. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença aqui, depois, neste dia de sábado à tarde, para a apresentação de um livro de poesia. É sempre um motivo de satisfação e orgulho. Depois, dizer muito sinceramente que agradecer ao Luís, além da amizade e do carinho que tenho por ele, toda a colaboração e toda a amizade que ele tem para com esta biblioteca, com o município de Oliveira das Meias. Ainda a semana passada esteve aqui no Prémio Agostinho Gomes, com quem colabora já há algum tempo, e o Luís está sempre presente em muitos dos momentos culturais da nossa cidade, do nosso concelho, ele que é um grande oliveirense. E depois dizer-lhe que, Luís, tu és já um património ativo de Oliveira das Meias. Os prémios que tens ganho, os que vais ganhar no futuro, de certeza absoluta, tem feito de ti, de facto, uma pessoa que persiste naquilo que é o ofício da escrita, o gosto e a vocação. Porque é preciso também ter um dom especial e uma vocação muito grande e uma persistência para se poder escrever com a qualidade e a forma como tu o fazes. Não sei se o continuas a fazer, mas há uns tempos disseste-me que escrevias todos os dias, e isso de facto foi algo que me impressionou. É preciso gostar muito, é preciso correr poesia nas tuas veias para que isso possa acontecer. E, portanto, parabéns, Luís, um bem-aja pela pessoa que és, pela carreira que tens construído e pela amizade que tens com a tua terra. Meu nome é Sara Costa e vou fazer aqui uma breve apresentação do livro do Luís Aguiar, No Regaço da Madrugada. Mas antes de passarmos a falar da obra em si, acho que seria também importante dar a palavra ao editor da editora Labirinto, o João Artur Pinto, uma editora que está sempre a par do que de melhor se faz na poesia contemporânea portuguesa e, portanto, gostava de ouvir também o João a falar um bocadinho sobre como foi o processo também de editar este livro do Luís e como fazem essa seleção dessa poesia, que todos sabemos que é uma qualidade que já não se encontra facilmente. Boa tarde, sou de todos os presentes, em especial aqui os colegas da mesa, que são da casa, e começar por dizer que é um prazer, é um orgulho estar na terra de Ferreira Castro, mas também de Luís Aguiar e da Sara F. Costa. O Luís Aguiar, comecei a ouvir o nome de Luís Aguiar enquanto escritor, remonta lá para 2011, quando na altura ele também ganhou um prémio com o título Desarrumação do Frio, promovido, que era um prémio que foi instituído pela Escola de Vilamián, Colégio Vilamián, Amarante, e também parceria da Labirinto. Por outras razões não estou muito estar na apresentação deste livro, mas entretanto tenho acompanhado todo o processo criativo e evolutivo do Luís Aguiar. Do Regaço da Madrugada, é um livro que foi premiado também com um prémio pela Cidade da Almada, um prestigiado prémio, não é? Com acreditado que os prémios são prestigiados, e sobretudo porque é um reconhecimento pela escrita dos autores que concordam, neste caso, em concreto, do Luís Aguiar. Como dizia, foi com orgulho que este prémio obteve. Nós, entretanto, também
O Luís já ganhou um outro prémio, que também será editado brevemente pela Editora Labirinto, que é o prémio Vítor Oliveira Mateus. E quando eu li no convite para estarmos aqui os estudantes, dizia que a apresentação estava a cargo do editor e de Sara F. Costa. Eu disse, pronto, está salvaguardado, porque assim eu não tenho por hábito, enquanto editor, que uma questão até de criar é cuidado entre todos os nossos autores de falar sobre a obra de cada um dos autores. Para isso temos sempre pessoas habilitadas para o fazer, e neste caso concreto a Sara e também dizia uma autora aqui, por isso é um orgulho redobrado, com uma responsabilidade acrescida estar aqui perante uma geração de excelentes escritores, e na Editora Labirinto é uma honra tê-los no nosso catálogo, como também deve ser, e já digo que sim, que para o Livreiro das Mães que acarinham estes seus autores. Sobre o livro, como dizia, não vou falar, porque é uma questão de princípio. É um belíssimo, só assim que é um belíssimo livro, um livro muito intimista, um livro sofrido, mas essa parte cabe ali à Sara. E agradecer ao Luís ter confiado mais este livro na Editora Labirinto. E como dizia a Sara, é um bocado verdade que no panorama nacional editorial nós nos destacamos precisamente por esta proximidade com os autores, e como costumo dizer, e temos sessões com escolas, perguntam o que é que faz uma editora, eu costumo dizer que carrega livros, as caixas com livros. É criar uma certa aproximação dos alunos. Mas uma editora é muito mais que isso, claro. Mas no caso da Editora Labirinto, a Editora Labirinto, desde os primeiros tempos, desde a sua fundação, já há 22, 23 anos, sempre nos afirmamos como uma editora com um lado geracional, por outro também uma editora de afetos. E 22 anos depois, a caminho dos 23, que é a partir deste mês, precisamente, novembro, mantemos esse pressuposto que é uma editora geracional, mas também uma editora de afetos. E sempre com uma questão que é de respeito por todas as partes, por quem cria, os autores, por quem lê, o público. E isto dá-nos uma certa responsabilidade, porque num mundo cada vez mais mercantil, estes pressupostos, acho que a questão de aquilo que nos faz humanos é precisamente a poesia, que nem sempre é tratada como tal. Eu recentemente estive numa iniciativa internacional em que o reitor da universidade que nos acolheu dizia que nós formamos os melhores médicos, os melhores cientistas, mas o que é que seria disso se não fosse a poesia? É a poesia que nos torna mais humanos. E num mundo cada vez mais frio, salvamos a poesia e a responsabilidade, e muito bem, e tem cumprido o seu papel muito bem com este reconhecimento, porque mais que qualquer prémio que o Luís já ganhou e possa ainda vir a ganhar, e até Sara, é ter o público, faz sentido, mais que os prémios, é termos leitores. E isso acho que tem-se conseguido, e é precisamente neste pressuposto que nós continuamos a ajudar a Editora Labirinto, sempre que nunca decidimos, nada é decidido unilateralmente, é sempre em conjunto com todos no processo. E neste processo eu costumo dizer que realmente eu não sou editor, eu sou apenas um gestor de vontades, e acho que é isso. Eu sou somente um dos rostos mais visíveis da editora, mas a editora é cada um deles. É cada um dos outros autores, hoje aqui representado por estes dois autores, e hoje em especial também é do Luís, mas acho que durante esta postura que o Luís, a Sara têm para com a poesia, este compromisso, que fará de nós, acreditamos que através da poesia podemos fazer um mundo melhor. E não me alongava mais porque pronto,
o espaço é português e pensar que fará a apresentação, mas era isto que eu tinha para dizer e agradecer uma vez mais, felicitar por um lado o Luís aqui neste espaço, já tive a oportunidade de o fazer noutros espaços, nomeadamente na Feira do Livro de Braga, ele foi convidado para apresentar o livro em julho, e portanto deu-se o período de férias e foi possível, agora só foi possível termos o livro aqui em Oliveira das Meias. Muito obrigado e bem-aja e continuemos. Tá, obrigado. Tá. Luís, tu também ganhaste o prémio Vítor Oliveira Mateus. Tens que parar de ganhar os prémios todos. Tu ganhas os prémios todos. Isto aqui não sobra nada para ninguém. Não sobra, mas entende-se porque é que não sobra. É que talvez muita gente não tenha consciência, mas a escrita do Luís Aguiar é uma escrita completamente inovadora. E que nos transporta para uma série de características que nós podemos identificar como pós-modernas, mas que vai muito além disso. E esta exploração da imagética, sensorial, e esta forma como ele consegue, com esse compromisso, com aquilo que já foi aqui falado, o compromisso da persistência, da disciplina, explorar constantemente a imagem poética até o seu tutano. É um exercício que requer precisamente isso, requer que seja exercitado, requer que seja praticado e explorado da forma, com o empenho que só o Luís realmente consegue demonstrar neste momento na poesia contemporânea portuguesa. Portanto, os prémios todos que ele ganha são merecidos. E então aí, pronto, não vou queixar. Sobre o Luís, eu conheço o Luís há mais de 10 anos, tem 35, 20, há mais de 20. Então, para 25. Também 25, não, senão eu tinha 10 anos. Mas pronto, vai alto. Tinhas 13. Tinha bem 13. Ou seja, eu sei muita coisa sobre o Luís, mas assim, para contar a biografia do Luís, é melhor começar a falar assim, senão nunca mais saímos daqui. Vou ler um bocadinho a tua biografia de uma forma mais formal, para as pessoas que não te conheçam. Assim, dados biográficos. Luís Aguiar nasceu em Oliveira das Meias, mas vive na cidade de Águeda, agora. Licenciou-se na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda em 2018 e obteve o grau de mestre em Línguas e Relações Empresariais pela Universidade de Aveiro com a dissertação A Escalada do Dragão e a Nova Rota da Seda, a China em Portugal. Aqui, Luís, eu também te influenciei um bocadinho pela paixão pela China. Tu influenciaste-me a mim também pela paixão pela poesia e eu influenciei-te um bocadinho também nesta coisa do Oriente e neste fascínio também pelos estudos do Oriente. Enfim, culturas distantes, não é? Compreender o outro. O que temos mais na biografia? A sua educação artística estende-se a vários domínios, porque estudou música clássica no Conservatório de Música de Carlos Gulbenkian de Aveiro, guitarra portuguesa na Escola de Fado de Coimbra, fotografia no Centro de Artes de São João da Madeira, portanto é multifacetado a nível da expressão artística. E é também um praticante de Karaté federado, Karaté Shotokan. Pronto, isso também temos visto em como eu não faço artes marciais, eu faço taekwondo. Luís faz, na altura que eu te conheci, fazia Viet Cong ali em São João da Madeira, portanto comecei a fazer taekwondo. O que é curioso, não é? Porque lá está outra forma de relacionar a consistência que existe na prática da escrita com a consistência que existe em outros aspectos da nossa vida também. São coisas que exigem disciplina, que exigem dedicação. E eu consigo ver essa relação perfeitamente, obviamente também nas outras artes, mas mesmo nesta faceta desportiva existe essa componente. Pronto, a nível de prémios já sabemos, muitos, nem sei, já perdi a conta, eu perdi a conta, sinceramente, sei que são dezenas de prémios e é normal porque há muita gente a escrever, é certo. Mas nem toda a gente consegue escrever como o Luís.
E isso é que faz com que ele se destaque de tal forma que os prémios a que ele concorre é difícil, os júris não lhe atribuírem o prémio, eu percebo perfeitamente. Portanto, se eu fosse júri também atribuía o prémio ao Luís, com certeza. É inevitável. Ainda para mais, os trabalhos normalmente até são anónimos, portanto é mesmo pela poesia, as pessoas não sabem quem é a pessoa, e é uma poesia que é tão inovadora, tão profunda, da forma como acaba por explorar a contemporaneidade num registro linguístico que rasga com muitas concepções e que acaba por ter esta postura de ruptura ao mesmo tempo que acompanha também o legado da poesia contemporânea portuguesa e francesa, e sei que também tens interesse por outros tipos de poesia europeia e até japonesa, por exemplo, etc. Pronto, eu vou agora falar um bocadinho do Luís, para não alargar muito. O livro aqui é apresentado no Regaço da Madrugada. O Luís já tem uma extensa obra publicada. E este livro é mais um que eu tenho a honra de apresentar e é de facto uma honra poder estar aqui, portanto, não é um favor que eu faço ao João, mas João, estava a tentar dizer, não é um favor, é uma honra porque é sempre fantástico analisar a poesia do Luís e dá-me um grande prazer. E por isso vou ler agora um texto que é mais relacionado com esta obra em específico que hoje aqui se apresenta. No Regaço da Madrugada. Prémio Literário Cidade da Almada 2021. Então, eu vou ler uma pequena dissertação acompanhada de alguns poemas que acho que fazem sentido à medida que eu vou abordando alguns aspectos da poesia do Luís neste livro em particular. Claro, eu conheço bem a obra do Luís de restantes livros, mas pronto, senão ficava aqui uma tese de doutoramento. Muito bem. Queria agradecer também ao Luís pelo convite para estar aqui presente, assim como ao editor João Artur Pinto, por esta edição incrível, e à Biblioteca Municipal Ferreira de Castro também, agradecer desde já o acolhimento aqui, esta apresentação deste livro. No Regaço da Madrugada, Luís Aguiar conduz uma voz outonal. Não me espanta, portanto, que dedique o livro ao poeta austríaco expressionista George Trakl, um mestre do registro notívago, da ruína, do desencanto e da estética outonal como representação de derrocada, declínio sempre guerreiro e moribundo, com o som das flautas, sem folhas, na sombra de uma irmã cambaleante, como se pode ler num dos mais conhecidos poemas deste autor, do Krodek. O livro que hoje apresentamos inicia-se através de uma paisagem de água que se estende orvalhada até à sombra e até ser o que era quando era árvore, sendo agora apenas vento. Eu vou começar por ler da página 12. Eu não tenho título, estes poemas não têm título, o que o torna mais confuso para perceber quando é que eles começam e acabam, mas que é um outro desafio também interessante e curioso. Depois tenho aqui o autor, posso perguntar melhor qual foi então a intencionalidade, mas na minha interpretação há aqui uma continuidade, e já sei também outros detalhes que vocês não sabem, de outros livros que também têm relação com este, e portanto percebo que há esta ideia de narração e de unidade, e acho eu que é isso. Acho. Vou ler o poema da página 12. Já passaram tantos anos, éramos aves, agora somos ventos em redor das árvores. Juramos ficar para sempre juntos, mas a eternidade é demasiado breve para quem ainda tem recados na memória. E nuvens brancas, orvalhadas nos olhos. Percorremos as mesmas estradas que se tornam caminhos secundários e que nos levam a pomares com laranjeiras secas e com sede dos tempos em que a viagem
Era uma promessa entre a minha mão e a carta envelhecida, rubricada com o teu nome. Eu penso que neste poema se torna bastante notório o tópico, lança logo a temática do livro. Estamos aqui a falar, como falava sobre George Trakl, nesta questão do registro notível, da ruína, do desencanto, mas aqui há um tema que não se consegue contornar e evitar, que é o da solidão e o da memória. Na minha perspectiva, são uns eixos centrais, conceitos centrais para a análise deste livro. O vazio característico do modernismo desabriga na poesia de Luís Aguiar mais do que um mero tédio urbano. Ele é antes uma nostalgia que se desdobra por todos os sentidos e que nos faz regozijar em pensamento. Este é um livro de poesia repleto de filosofia. Os temas que atravessam esta obra são a solidão por um lado e a memória por outro. Essa dualidade, a dualidade da solidão e da memória, surgem como que em permanente questionamento. Essa memória, essa nostalgia, esse sono pesado, poderão preencher uma forma de luto? No refúgio da memória encontram-se os livros já lidos ou os vinis tocados. Tudo isto na procura de uma materialização, identificação com objetos palpáveis que sirvam para concretizar esta matéria do etéreo. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche escrevia em 1870 sobre o tema da memória no ensaio intitulado Sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida, que no original aqui história é no sentido de memória, e daí esta associação. Sabemos perfeitamente que Nietzsche foi um historiador brilhante, extremamente consciente da história política social, mas também escreveu um pouco sobre isso nesse ensaio, a questão do esquecimento e a forma como o esquecimento seria essencial para existir uma capacidade de prosperar, tanto a nível individual como a nível coletivo, como ele colocou, ao grau de insónia, de ruminação, do sentido histórico, pelo qual o viver se prejudica e acaba por destruir-se. E isso aplica-se tanto a uma pessoa como a um povo ou uma cultura. Ou seja, no fundo, o filósofo questionava a função da memória naquilo em que ela pode ser pesada, um peso que prende como uma jaula. E até que ponto nos devemos servir da memória para viver o presente, ou seja, a partir do momento em que a memória se estabelece como obstáculo, ela é encarada como desnecessária. O filósofo defendia aqui um recurso ao esquecimento voluntário, digamos assim. Mas o sujeito poético refere no seu poema uma perspectiva diferente. Por vezes é necessário trazer outra chuva no olhar, diz-nos o sujeito poético do livro No Regaço de Madrugada, na página 66. Eu passo a ler este poema para explicar. Apesar do vento bordar rugas no rosto, trago outra chuva no olhar. Ser feliz é agarrar essa terra desolada, desvelada, acovardada pela pobreza. Todos os pássaros, pintados pelas tuas mãos, esvoaçaram até ao horizonte com um pedaço de papel no bico. Como é breve e frágil a sombra da vida, esquecida nas efêmeras flores das amendoeiras. Aqui também realço neste poema a questão da imagética asiática, oriental, muito baixou, muitas horas a ler baixou, certamente. Por vezes os nossos filósofos tendem para o excessivo positivismo ou racionalização. Há certamente nuances de complexidade da experiência humana que, eu acredito, só a arte e os poetas conseguem captar. E é assim que este sujeito poético se depara com a memória voluntária, como lhe chamava Proust, quando refere a poesia de Herbert Weller ou a voz de Billie Holiday. Trata-se da memória que
que se apossa do indivíduo arbitrariamente e que permite um processo de reconstrução do passado no presente. Outro autor, Walter Benjamin, defendia que somos conduzidos à revelia da nossa consciência de forma a seguir um movimento simultaneamente deslumbrante e semi-consciente da memória. E nesta viagem eu convido-vos a ouvir, a ler, o poema da página 22, que acredito que tem esta componente de forma bastante assertiva. Recordo-me da última palavra que disseste. Hoje, sei que não era comigo que falavas. Era com a noite, com o cavalo negro que chegava, e eu, distraído, deixei que essa palavra sangrasse no seu dorso e nas suas crinas. Palavra descalça e orvalhada, palavra que ficou branca, enquanto as crianças lá fora brincavam acoradas na rua, tão sujas de vida. Ou seja, não somos nós que detemos a memória, antes ela que nos detém e nos transporta para uma reminiscência mais ou menos lúcida de um evento passado. Esta é a definição da memória involuntária de Proust, também explorada pelo Walter Benjamin. Como um cenário onírico, não era comigo que falavas, era com a noite. É interessante apontar que nem Proust nem Benjamin esboçam a função cognitiva como operadora da memória, ou seja, a memória em Proust e Benjamin é sempre retomada pelas sensações causadas pela vida social ou da relação com a natureza, daquilo que chama a atenção do ser, desde os primórdios das descobertas infantis até aos traumas ou cenas cotidianas da vida adulta, eventos da vida que se associam à existência individual, mas também a uma existência com o universo em torno do homem. E esta análise acaba assim com a leitura do poema da página 59, que acho que demonstra precisamente essa perspectiva da inclusão do indivíduo e da existência como um todo também, com a natureza e com a experiência social, com o coletivo. Da janela contemplo a grande árvore, nuvem que te abrigava do sol e do nevoeiro. Agora os degraus estão descalços, as horas apressam o passo enquanto apago a luz. As cortinas do quarto estão inertes, o pó acumula-se e as sombras secretamente inquietam-se. Doem-me os dedos quando toco na tua voz, ainda misturada na amargura do vento. Obrigada, desde já. E agora passo a palavra ao Luís. Queres comentar alguma das coisas que eu disse? Sim. Vamos. Estão-me a ouvir bem? Vamos por partes. Obrigado, Sara. Obrigado, Dr. João Artur Pintos. Vou tentar ser metódico para ocupar o mínimo tempo possível para não nos atrasarmos para o ponto de honra. Isso é que é o mesmo tentar. Obrigado, Sara, pela tua análise. Eu farei depois também, mais à frente, uma pequena observação sobre o que é que realmente este livro abraça. Cumprimentar aqui a doutora Helena Santos, minha médica de família, também a antiga Presidente da Assembleia, o senhor ao lado onde estou a tentar disponível, sei que perdoar-me. Alguns amigos da escola, também da poesia, a mãe da Sara, aqui o teatro, também de escritores, meus familiares, tios, padrinhos, primas, a minha namorada, a Patrícia, os meus irmãos, o meu cunhado, o Dr. Jorge, o meu antigo mestre de Karaté, também está cá. Isto é um momento solene e informal. Amigos da escola secundária, Ferreira de Castro, o Bruno. Pela primeira vez tenho aqui dois elementos de duas editoras minhas, o Dr. João Artur Pinto, o Librito, e o Dr. Augusto Nunes Carneiro, que está lá ao fundo da Elefante Editores. Acho que é um privilégio ter dois editores diferentes aqui presentes, para mim é uma honra tê-los cá.
cumprimentar também a antiga vereadora da Cultura, que também está cá presente, os meus colegas jurados do Prémio Agostinho Gomes, os gestores dos CTT com quem eu trabalho diretamente, que eu sou funcionário ao Enfarma, ao Loja de Shampoo, trabalhamos quase todos os dias, aborreço-nos imenso e tenho o prazer de os ter cá, e ao Luís também é gestor, que depois vai nos dar aqui um pequeno contributo a tocar a harmónica, porque este indivíduo toca blues como ninguém. E ele aceitou o meu convite. Os meus livros têm a Blue Note, então, por aqui as Blue Note. O meu colega de trabalho, o único que veio, Pedro, obrigado. Tu és um homem especial, trabalha a 1 metro de mim, um homem extremamente culto, das poucas pessoas com quem eu posso conversar sobre cinema. E que eu penso que às vezes eu surpreendo, eu já sei disso, e falamos de Tarkovsky, ele está farto de ver Tarkovsky, ou de Mark Bergman, ou Godard, e é sempre muito bom ter alguém que sabe mais do que nós. Ele tem uma história curiosa com ele, uma vez estávamos a trabalhar, trabalhamos todos num gabinete amplo, vários departamentos ali, e ele assim, pá, tu és o único poeta que eu conheço que ganha dinheiro com poesia. Esquece mais dinheiro que ganha dinheiro com poesia. Mas se tu estás aqui a meter-te com as meninas e tu estás aqui sempre a escrever poemas com a cabeça, com os olhos, que eu já me topei. É verdade, Pedro? E depois diz-me assim, conseguias escrever um poema agora? Eu consigo. Escrevi um poema à frente dele, rubriquei e ofereci-te. Agora tenho guardado. Naquele momento, ou seja, eu cheguei ao ponto onde me sinto a escrever. Já não é inspiração, já é sangue, é suor, é urina, é sangue. Pronto. O que é que eu gostaria de acrescentar? Este livro, tudo o que a Sara disse, é verdade. Eu bebo muito debaixo dos poetas dos haiku japoneses, que são poemas minimalistas, de 3 versos, impactantes, do Isa, também, os outros 2 grandes poetas japoneses. Também dos poetas gregos, Eletis, Séfaris, Ritsos. Eu tenho muito deste realismo dos poetas gregos, mas também dos simbolistas franceses, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé. Tu sabes, conversamos imenso sobre isso. Dizer que a minha dissertação de mestrado, apesar de abordar a questão da China, muito inspirado no que eu fui aprendendo contigo ao longo da vida, a Sara também me ajudou com muitos elementos. A Sara tirou mestrado na China, trabalhou lá, viveu lá com o marido, e ela ajudou-me imenso nesse período em que eu construí a dissertação, que foi exaustivo, foram quase 2 anos de pesquisa, de luta, e ajudaste com muita matéria. É muito. Quem passou pela universidade sabe que nós temos que ter um grande poder de análise e não podemos ir buscar o material ao Wikipédia. Isso é chumbado imediatamente. Temos que ter documentação extremamente credível, fidedigna e sustentável a nível científico. E a Sara arranjou um estudo de relações internacionais para que eu pudesse também desenvolver a minha tese de forma gratificante. E agradeço-te por isso. Eu também aprendi com a minha orientadora, a doutora Ramalheira, que não está cá, aprendi a fazer uma coisa interessantíssima, que é o seguinte: fazer análise tem muitas técnicas. E alguns dos prémios literários que eu ganhei, por exemplo, o prémio recentemente que ganhei no sábado passado em Paredes é sobre Paredes, porque há prémios literários que são temáticos. Um prémio que ganhei em Peniche tinha que ser sobre Peniche, outro que ganhei em Provença Nova sobre os resineiros de Provença Nova, um muito antigo de Idanha Nova e Idanha Velha também. E eu aprendi técnicas de pesquisa, de ir ao essencial, ao fundamental, para que possa também escrever sobre as temáticas. Curiosamente, esses são os prémios literários que me dão mais prazer. Ir à terra, à vila, à aldeia, e depois, sem nunca ter lá estado, contemplar aquilo que eu escrevi
E é impactante, porque eu tenho consciência da realidade depois da escrita e não ao contrário. Ou seja, não vivi a priori e depois contemplar, enfim, depois de ter ganho o prémio ou ser publicado. Sou também uma pessoa que escreve livros e temas sobre nós, não é? Sobre a nossa cultura. Não é o caso deste livro. Este livro faz parte de uma trilogia. Este é o primeiro. Inicialmente chamava-se desculpem, voltar aqui na entrada. Ele tinha um verso de um poema de Eugênio Gavarro e o título do livro inicial era Nunca o verão se demorava assim nos lábios. Depois mudou-se o título, porquê? Porque o júri conversou comigo quando foi receber o prémio Almada e disse, o livro é de uma originalidade extrema, uma fluidez incrível, não precisas de um verso de Eugênio daqui. Tu próprio vais encontrar um título adequado, teu, e que faça jus ao livro. E então, depois de pensar, de refletir, de ter escrito talvez uns 20 títulos, para mim a parte mais difícil de escrever o livro são os títulos. Tive inúmeras dificuldades, assim que em encontrar títulos sugestivos. Mas depois, quando os encontro, creio que são arruinadores, destruidores, são impactantes. E pronto, e achamos por bem, também fui falando aqui com o Arthur, se concordava com o título. Eu creio que deve ser dos poucos autores que poucos problemas em causa. Sempre foi. Os editores sofrem muito, sofrem imenso porque os autores. A Sara também tem livros publicados pela editora e eu sei porque eu estou presente em várias editoras e eles vão falando comigo. Eu tento ser o mais simples e o mais cordial possível para que não tenham o mínimo de esforço comigo. Em relação a este livro, como eu disse, é uma trilogia. Eu tive o cuidado de trazer um poema do segundo livro e do terceiro, que estão terminados, para vocês perceberem a continuidade da história. Isto é uma história. Não vou ler os títulos porque esses dois trabalhos estão a concurso. Então, sobre pseudónimo, uma coisa é ler o poema, que não fica registado, espero eu, mas os títulos podem ficar porque são sugestivos, são mais curtos e não se pretende que sejam para já divulgados, então que não saímos dos outros. Exatamente. Este trabalho, pela primeira vez, eu tentei fazer uma coisa e creio que consegui, que foi contar uma história através de poemas, sem que o poema não se insere em si mesmo. Ou seja, o poema pode ser lido de forma singular, mas se for lido a nível corrido, como o poema contínuo do Herberto Helder, ele tem uma lógica, tem um padrão. A história que está aqui presente é uma história verídica, com contornos ficcionais para lhe dar uma carga mais dramática e que retrata a história de um casal que se conheceram na escola secundária, que foram crescendo, eram adolescentes, foram tendo, enfim, sonhos adolescentes, vão serem adultos, serem marido e mulher, terem filhos e depois culmina com a morte da mulher com leucemia. E então retrata o percurso do luto, retrata as vivências da escola secundária, os momentos bons, sem cair naquele, enfim, naquele melodrama gratuito, sem cair em sentimentalismos, mas pegar na força da poesia e conseguir transcrever essa dor com um ato de esperança. Desculpem, sim. No fundo, o que nós temos aqui é a perspectiva do homem já após ter perdido a... Exatamente. Não neste primeiro... Sim. É uma história de mais de 20 anos, talvez já 25 anos. 25 anos, ao fim de 25 anos, eu como autor decidi escrever essa história, que não achei por bem ficar só no livro, porque havia matéria para mais 2 livros e criei então uma trilogia. E gostei tanto desta estética, chamamos-lhe assim, que estou, por exemplo, neste momento
a escrever um quarto livro, mas não desta história, de uma outra história verídica, de uma criança que a minha mãe adotou, família de acolhimento, um menino que hoje tem 20 e tal anos e que passou coisas horríveis na vida dele, desde ser abandonado pela mãe biológica, de andar em tribunal, aos 16 anos, curiosamente, também ter apanhado leucemia, esteve às portas da morte, e estou a escrever também sobre ele, sobre a história verídica, mas ao nível poético. Ou seja, o que eu estou a tentar fazer é uma espécie de romance, mas com poemas, algo que creio não foi ainda muito tateado, mas eu também não o faço de forma subtil. As pessoas têm que ler o livro todo e têm que perceber que a história está lá. E então é perceptível, por exemplo, no primeiro poema, eu leio 2 ou 3 só para vocês perceberem que a história está lá presente. Recordas-te, meu amor, daquele tempo em que bebíamos chá na sala branca da escola, enquanto lá fora chovia e os frutos eram magros e a paixão ardia no sangue. E nós não compreendíamos o tremor nos olhos, como se o mesmo fosse um vento adolescente a chegar aos lábios. Recordas-te do livro que me ofereceste, de um poeta grande, que eu desconhecia por ser tão grande quanto as nuvens. E as palavras não tinham idade, e éramos tão novos, como os pássaros que aprendiam a voar nas nuvens finas do céu. Recordas-te, meu amor, das crianças imemoriais a correrem pelos pátios sem fim. Isto, enfim, o narrador retrata a história de um casal com 14, 15 anos. Entretanto, mais para a frente, ainda tem as tuas cartas, ceias de cores, ardem junto ao sangue em silêncio. Têm um olhar órfão ao contemplarem o ribeiro emorrecido. E continua a conversa, continua o percurso da vida, até que chega a uma parte onde o narrador começa a deambular por outras paragens. Não perguntes sobre as grandes paisagens. O mar está tão longe, e os teus olhos verdes ardem na glande do orvalho. O teu cabelo começou a cair. As mãos exaustas nas minhas mãos, o sangue branco e zangue a despedir-se das veias, o teu nome nos meus sonhos, abandonados na secretária cravada de solidão. Onde estás? Em que casa colocas os teus livros e as serigrafias que compraste num leilão qualquer? Se me amas, não me amas na despedida. E permanece, enfim, o processo do luto. Ouço o teu nome junto à lareira, não sabendo, porém, que um pássaro o abriga na ferida asa. Até que chega, talvez, o primeiro indício de morte, enfim, da perda. Só um bocadinho. As gavetas estão cheias de papéis, mas nunca te via chorar, embora os motivos palpitassem nos braços e no frágil peito. Quando vinhas dos tratamentos, vomitavas ruídos que nunca existiram nos teus sussurros. O teu olhar comovia-me a memória, o ouvido, por vezes, seria bem-vindo ao meu mundo, já que o esquecimento é um incêndio que limpa os profundos recados. Como gostaria de te falar de amor e das viagens que fizemos e de como percorri as maiores montanhas e prados que ainda não conhecíamos. A inclinação da luz, agora, só trouxe desencontros. A lexívia dissolveu as palavras, no sono deitado, na viagem possível. E então, para finalizar, enfim, aquilo que eu achei interessante sobre a construção do livro, e a construção sempre muito íntima, na altura da entrega do prémio fiz uma pequena análise mais, enfim, mais formal sobre o que é que considerava a construção do livro, do trabalho poético.
Como referi, isto foi enviado pelo Sr. Professor Lório, os jurados não sabiam quem era o autor, foram mais de 400 obras a concurso, vários elementos do Abel que premiaram, foi-me entregue na altura pela Presidente da Câmara da Almada, que é a filha do Maestro, do Almeida, Inês de Medeiros, e que ela tinha lido curiosamente o trabalho e ela, de uma forma sutil, percebeu que havia aqui uma perda, uma morte, alguém que morreu. Pronto, então eu vou ser breve na descrição do que eu escrevi, é também um pequeno ensaio, e então começa assim. O trabalho poético intitulado No Regaço da Madrugada é um testemunho sobre a saudade, a vida, o desencontro, a doença e a morte. De verso em verso, o poeta, de forma subentendida, mas conivente com a memória, faz uma descrição da perda perante o amor, quando, num exercício ecfrástico, estabelece um monólogo com uma personagem que já não o habita, pelo menos fisicamente. Através dos poemas, o narrador vagueia por um território onde se contempla o reincendimento da beleza, utilizando a poesia como o caminho possível para a autocomplacência. É sempre difícil escrever sobre o amor porque não há uma forma de o explicar. E quem o conseguir, se o conseguir, negligenciará indubitavelmente a sua navegabilidade se na viagem apenas encontrarmos árvores, pedras, rios, mares ou montanhas. Escrever sobre o amor pressupõe sempre que não se escreva. Há lugares em que as palavras não têm dimensão. Um vestígio de uma manhã singular ou uma manhã cintilante na memória. Talvez o amor tenha a capacidade de sobreviver à morte e ao silêncio, mas sei sempre muito pouco, que dificilmente sobreviverá ao esquecimento. Os poemas vacilam, muitas vezes, quando contemplam os lugares de beleza, os mesmos que são vitalícios à condição humana. Mas creio que tudo é tão simples, se soubermos inventar ou recriar um mundo quando ainda temos como barco ou raiz todas as cartas que nos escreveram. Recordas-te, meu amor, das crianças imemoriais a correrem pelos pátios sem fim? Termina assim o primeiro poema deste verão que se demorou demasiado tempo nos lábios. Não há respostas para perguntas que estão lançadas pela urina da perda. O silêncio é, ainda, o mais veemente dos discursos e mesmo Rameau, mencionado nos poemas deste trabalho, e que por delicadeza perdeu a sua vida, levou-me a refletir insistentemente que também os poetas, os mais raros, também a perdem. Não por vaidade, mas porque a poesia tem braços longos e que a mesma é a mais pura manifestação divina entre o homem e a vida. E agora vou falar de um grande poeta, que eu e a Sara também temos grande estima. Como o poeta Amadeu Batista uma vez referiu, a poesia é algo sério, há quem morra por ela. De acordo com Amadeu, a morte, em nenhuma circunstância, não mitiga a vida e a vida não reivindica um Deus à morte. Tarkovsky, o cineasta, que também é referido num dos poemas, retratou a memória na sua obra cinematográfica O Espelho e fez-o de uma forma tão particular e sublime que, por vezes, em todas as viagens que fazemos, compreendemos que há um momento em que estamos completamente sós. Em todas as vicissitudes do cotidiano, há um espelho que nos obriga a contemplar o passado e a infância, recuperando-a sempre que nos é possível. Essa infância tão antiga, a mesma vai se intrometendo no sangue que habita em nós mesmos, sem pedir licença. E quando percebemos, num mero segundo, como é incerta a vida e a desarrumação de um poema caído no chão. Pronto, esta foi a minha intervenção, que acho que não faz sentido dizê-la aqui. Antes de passar e para finalizar os dois poemas, enfim, dos outros dois trabalhos, depois do livro ser publicado, aqui o Arthur, o João Arthur, ele não gosta que eu chame Arthur, nem senhor, ele tem que ser João Arthur. Ele fez-me chegar uma coisa inesperada, que eu não partilhei com ninguém. Falei à Patrícia, mas a quase ninguém, nem li sequer o que estava aqui escrito, e faço questão de partilhar
porque chegou à editora Labirinto um postal de um grande poeta, que ainda um poeta contemporâneo, consagrado, que é o António Salvado de Castelo Branco, com vasta obra publicada, e teve acesso ao livro, leu os poemas e fez chegar ao Artur um postal que, por sua vez, enviou para mim e que eu fiquei muito sentido e emocionado, porque, enfim, eu não participo por opção própria em tertúlias, nem em eventos literários. Tudo o que eu participo ou é da Sara ou do Amadeu e mais ninguém. E por iniciativa própria não procuro. Quero estar no meu canto, a escrever as minhas coisas, o meu percurso é diferente e assim que eu me sinto confortável. Ele então escreve o seguinte, porque eu também não partilhei com o Artur e estava em falta consigo e já agora todos ficam a saber. Meu caríssimo poeta, problemas de saúde não permitiram agradecer-lhe o seu no regaço da madrugada. Faço agora para lhe dizer que o seu livro timbra pela originalidade da expressão, tanto íntima como intrínseca. Parabéns, com a admiração e os cumprimentos do poeta António Salvador. E é um poeta que eu gosto muito, tenho livros dele, estamos a falar de um homem com 80 e tal anos, 85 anos, carreira feita, enfim. Pronto, vamos então ler um poema do segundo trabalho. Eu não vou vos dizer o título, mas vamos esperar que o livro seja publicado, o segundo e o terceiro, e todos estejamos cá mais tarde para fazer a apresentação do livro. Também informar que a capa, eu adoro fotografia, era um crasso erro da minha parte não dizer que a fotografia é minha e que me sinto honrado de estar a apresentar aqui uma fotografia minha ao lado do grande Fernando Paulo, que nos está aqui nas margens. São fotografias do grande fotógrafo almeirense Fernando Paulo, e que é também um mérito eu ter aqui uma fotografia minha que faz capa dos poemas ao lado do grande mestre Fernando Paulo de Sena. Pronto, então um poema apenas do segundo trabalho, e vocês vão perceber que tem uma ligação, o primeiro com o segundo e o terceiro livro. Recordas-te dos ventos que nos arrastavam pelos umbrais da praia, da areia fina que se misturava nos nossos pés, das margens que circundavam os campos verdes, quase tão verdes quanto os teus olhos, e que delimitavam o voo dos veados e dos ribeiros que vinham beber sede à fome das nossas mãos, já que a paixão ardia nas veias e nos lábios amargurados pela ausência do beijo? Recordas-te? Recordas-te dos portos e dos livros de viagens que nos perseguiam na algibeira com um pássaro molhado, para que não esquecêssemos que a viva é uma mulher e que toda a sua voz é uma casa, asa, imune ao chumbo, mas eternamente ferida na saudade. E o terceiro poema, do terceiro livro: lavo o chão às escuras, mas não tenho medo da noite. Ninguém conhece a casa onde as memórias vestiram o futuro destes poemas. Fechei o livro onde guardava as tuas cartas. A morte apodreceu-me o sangue. As cadeiras estão vazias, isto é, coloquei nelas alguns livros de Eletis, os vinis que compramos na Feira das Velharias e o Satatango de Belatar. O demónio apareceu nesta tarde. Quero lavar-me as feridas corrompidas pelo tempo. Aceitei o convite. Oportunidades destas só existem uma vez na vida. Para finalizar, convidava aqui o Luís. Luís, fazes-me esse favor. Contar só a pequena história do Luís. Eu trabalho com o Luís há 6 anos e depois com o Américo. O outro gestor não tive o privilégio de trabalhar, mas calhar um dia. E então há cerca talvez um mês e meio, fui ao meu pai, passei aqui como vivo em água, todas as vezes que passo por aqui telefone, a ver se está tudo bem, se está tudo bem, beber um café com ele e ver o resto da família.
E ele disse, estou a ver o grande é o Benfica. Estou a ver o grande aqui no Café na Branca, passa por aqui. E eu passei, e quem é que encontro? Os três mosqueteiros que me chamam, Luís aqui, pronto, e terminamos a beber copos e a tocar música e descobri que o Luís ele é poemas, eu li muitos poemas nessa noite. É verdade. E a comer tostas mistas com salsichas, que noite incrível. É verdade. E descobri, fiz um vídeo até, que o Luís é um músico extraordinário, que tem ali uma costela africana, que tem ali a Blue Note no sangue, ele é mesmo extraordinário. E eu também sou músico, também estudei, e a primeira nota que ele dá é, calma, que isto é mais do que excelente, e é incrível. Eu espero que ele hoje esteja, porque ele é autodidata, ele não estudou, o que é possível, talento nato, espero que estejas mesmo inspirado. Estás cheio, anda lá, anda contemplar. É, mas não vai-te a tentar. Não ouço lá. Isso é poesia numa harmónica. Sabes que eu estou a escrever um livro, eu vou-vos confessar, eu tenho inúmeras temáticas, inúmeros temas para escrever. Estou a terminar um livro sobre as divas do jazz. Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald, enfim, a Washington também. E tenho alguns músicos do blues que também estou a fazer pesquisa e a escrever sobre as vidas deles. E é impressionante. Muitas vezes, por detrás do talento, da força, está uma vida extremamente, muito sofrida, muito amada, muito pesada, muito caótica. Obrigado, Luís. Obrigado.